Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer poses em anatomia, poses diferentes, porque muitas vezes a gente vai desenhar, fazer um desenho ali de anatomia e acaba ficando, parece que tudo na mesma posição, a gente não consegue articular bem. Então hoje eu vou mostrar uma forma mais fácil de fazer isso para vocês. E eu vou estar usando esse sketchbook que eu fiz no vídeo passado, que eu ensinei vocês a fazer no vídeo passado. O amarelo eu vou usar para pintura e o terracota eu vou usar para desenho. Então esse aí eu já coloquei até o swatchzinho das cores. E no próximo vídeo vocês vão ver aí mais pinturas nesse sketchbook amarelo, mas hoje a gente vai usar o sketchbook terracota. Eu já tinha iniciado alguns estudos nesse sketchbook e aí eu tava no meio do processo e falei assim, por que não gravar e mostrar pro pessoal lá do canal essa questão das poses? Porque eu sei que a anatomia é uma coisa que pega pra muita gente. E ultimamente eu não tenho feito tantos vídeos de anatomia porque eu não tenho estudado tanto anatomia, mas ultimamente eu tenho voltado a estudar, então, como eu já estou estudando, vamos estudar juntos, não é mesmo? Eu vou estar desenhando com a lapiseira azul para evitar os reflexos do grafite, mas vamos lá. Quando a gente fala de estudar anatomia, muito se fala de estudar proporções e tudo mais. E é claro que as proporções são muito importantes para entender como funciona ali o corpo humano, onde fica cada parte exatamente, né? Só que as proporções, elas muitas vezes não são aplicadas a diversas posições onde o corpo está mais flexionado ou quando a gente está com o corpo mais juntinho assim, as proporções elas não acabam não dando para aplicar tão bem. Porque quando a gente vai estudar a proporção, normalmente a gente estuda ali a pessoa em pé, né, retinha. E já parou para pensar como que você aplica as proporções em uma pessoa que tá, por exemplo, agachada? Tu já parou para pensar? Ou até mesmo quando a gente vai desenhar alguma pose em perspectiva, quando a mão tá mais à frente ou a perna tá mais à frente, enfim, qualquer coisa assim do tipo, fica um pouco mais complicado de aplicar as proporções, porque elas meio que não se aplicam nessas situações. Eu não tô falando que a proporção não é importante no desenho, ela é muito importante, tá? Em grande parte do desenho, mas em algumas situações ela é um pouco mais complicada de ser aplicada. E como ela é um pouco mais complicada em algumas situações, a gente vai usar algumas táticas que vai ajudar a gente a desenhar o corpo humano, mesmo em posições mais difíceis. A primeira coisa mais importante do que saber proporções é saber fazer desenho gestual. E o desenho gestual é basicamente a base do desenho. Foi o que eu fiz aí, tá vendo? As linhas básicas para criar a pose, tá? É isso, o desenho gestual é isso. É a base de tudo, é o boneco de palito, basicamente. Só que, ao invés de fazer um boneco de palito todo reto, você pode colocar umas linhas curvas, tá? Nesse videozinho que eu vou deixar aqui no card, eu explico mais sobre desenho gestual e mostro na prática como que você pode estar fazendo essa parte de desenho gestual e os estudos de desenho gestual. E também dou outras dicas de anatomia, então dá uma assistida nesse vídeo que tá no card. Mas basicamente, o desenho gestual, ele vai servir para deixar o seu desenho de anatomia muito mais fluido, porque quando você coloca ali formas geométricas muito retas, é claro que formas geométricas retas ajudam também, tá, gente? Mas só que se você colocar isso muito em excesso, o seu desenho ele fica muito engessado, ele perde movimento. E as linhas curvas que você coloca quando tá fazendo esse desenho gestual mais solto, ele vai servir para deixar o seu desenho mais dinâmico, tá? E isso já vai facilitar você a dar essa sensação de movimento na pose. Muitas vezes a gente não consegue criar poses porque a gente tá muito ficcionado naquela coisa de, ai, vou colocar uma forma quadrada para fazer o tronco, outra forma quadrada ali para fazer a fossa ilíaca, enfim. A gente fica meio, como é que fala, viciado, né? São alguns vícios que a gente tem na hora de desenhar que a gente às vezes precisa quebrar. E eu sei que em anatomia é mais difícil da gente quebrar esses vícios, né? De desfazer esses vícios artísticos, né? De desenhar, às vezes, o tronco de uma forma ou fazer o processo todo da anatomia de uma forma só e tentar mudar isso. Muitas vezes a única coisa que você precisa para evoluir no desenho é só mudar a forma como você executa ele, tá? Então, deem uma abertura de mente nessa parte. Agora a gente vai para o segundo sketch, o segundo rascunho, e eu vou deixar todos os links aqui das referências, tudo aqui na descrição, tá? Para vocês poderem fazer, caso vocês queiram ir seguindo o processo aí que eu tô desenhando.
E a segunda coisa que vai te ajudar a criar poses mais dinâmicas sem necessariamente precisar estar toda hora aplicando proporções são os marcadores ósseos. Para quem não sabe, o estudo da anatomia ele é basicamente dividido em algumas partes. A gente vai ter ali todo o estudo de proporções, estudo de musculatura, estudo de osteologia, que são toda a parte óssea, né? E o estudo dos tecidos adiposos, que vai ser basicamente toda a gordura e dobras da pele. E esse estudo de marcadores ósseos, ele entra dentro da parte de osteologia do desenho. Mas para simplificar, marcadores ósseos são basicamente os ossos do nosso corpo que vão se sobressair de alguma forma na pele ou podem servir de guia para fazer uma base anatômica. Porque o processo de desenho ele é bem parecido com o que nós somos na realidade, tá? Vai ser basicamente, a gente vai começar fazendo um esqueletinho ali, o esqueletinho é basicamente o estudo osteológico, depois a gente vai criar algumas formas básicas para ajudar a gente a dar forma para esse desenho, e essas formas básicas são basicamente o estudo de musculatura, e depois a gente vai começar a dar mais forma para esse desenho, colocando curvas e tudo mais, e essa parte seria o estudo de curvas do corpo, tá? As curvas, tecidos adiposos, dobras da pele, enfim. Mas existem vários marcadores ósseos em todo o nosso corpo. Um exemplo aí que vocês vão ver bastante eu fazendo ao longo dos processos dos desenhos, é que a nossa costela, ou melhor, costelas não, né? A nossa caixa torácica, né? Vai ficar mais chique. Ela pode ser simplificada também nesse processo de desenho para ajudar a gente a criar uma base anatômica e uma base gestual também. Então, na hora de desenhar ali a parte do tórax, ao invés de eu colocar, sei lá, um quadrado, alguma coisa assim, eu coloco algo mais articulado que se encaixa melhor nesse gestual. E eu desenho basicamente uma simulação ali do que seria a caixa torácica. E isso vai ajudar na hora da gente colocar os braços, da gente ligar os braços na caixa torácica, que eu sei que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, porque não entende ali como que funciona esse negócio do braço sair praticamente do lado aqui do finalzinho do peito, sabe? Essas coisas que confundem um pouco. A gente desenhando esses marcadores ósseos fica mais fácil. E para sorte de vocês, tem um livro que fala só sobre isso, que é o Anatomia Artística, volume 3, do Michael Lauricella, que, gente, eu adoro esse livro, eu indico sempre para quem está estudando anatomia, é a melhor coleção que tem para estudar anatomia, não tem melhor, essa é a melhor, porque tem acho que 10 volumes, se eu não me engano, e cada volume ele aprofunda muito bem em um tema específico, e o volume 3 é só sobre o esqueleto, e ele fala muito sobre essa questão dos marcadores ósseos. E o legal desse livro é que ele tem várias pranchas, então vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse. E também vou deixar outros livros de anatomia, porque basicamente tudo que eu aprendi sobre anatomia foi mais por livros do que por qualquer outra coisa. Então todos os livros que eu já usei para estudar desenho, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Agora a gente vai desenhar algumas mulheres, porque a gente já desenhou muito homem naquela outra página. E essa semana eu liberei uma pesquisa, uma enquete lá na comunidade perguntando para vocês se vocês gostariam de ter vídeos mais longos aqui ou se vocês preferiam os vídeos mais de um tempo normal, sei lá, de 15 minutos. Porque no último vídeo, né, que foi o vídeo da produção dos sketchbooks, acho que ele ficou com 35 minutos e as pessoas, ai, eu amei vídeo longo, eu adorei vídeo longo. E eu também já recebi críticas ao contrário, sabe? Falando de, meu Deus, por que você coloca vídeos tão longos aqui? Tem que ser pelo menos 15 minutos, não vou assistir, sabe? Então eu queria saber aqui se vocês querem vídeos mais longos. E se vocês quiserem vídeos mais longos, deixa aqui. Se vocês preferem vídeos mais longos, deixa aqui nos comentários para eu saber. Ah, gente, para ajudar vocês também nesses estudos de anatomia de vocês, eu tô deixando aqui na descrição o link com uma pasta do Pinterest com umas 300 milhões de referências em várias posições diferentes para vocês estudarem anatomia, tá? Então, dê uma olhada lá e peguem algumas referências e vão estudar, tá bom, gente? Ah, ó, nessa parte aqui, ó, da caixa torácica que eu falei pra vocês lá atrás, ó, é basicamente isso, ó, uma simulação da caixa torácica, tá vendo? E aí o resto vem tudo sendo puxado dessa caixa torácica. E aí, tá vendo? A clavícula, que é um marcador ósseo muito importante também. Todos esses marcadores ósseos a gente pode aplicar para ajudar a facilitar ali o processo do nosso desenho. Mas eu acho que a principal coisa que vai fazer o seu desenho ficar legal mesmo, que vai deixar o seu desenho top, é
o desenvolvimento de percepção visual. E desenvolvimento de percepção visual é uma coisa que a gente adquire com o tempo, tá? E essa habilidade de percepção visual é basicamente você conseguir captar através do visual mesmo, através de ver os mínimos detalhes, sabe? Detalhes, curvas, formas, direções, enfim, muitas coisas. Basicamente, o processo todo é pautado em percepção visual. Só que, às vezes, quando essa percepção visual ainda tá um pouco superficial, você não consegue captar tão bem esses detalhes de luzes, de sombras, de formas, de linhas. E aí, o seu desenho acaba não ficando tão legal. E aprender a percepção visual tem um jeito certo de aprender. Não é de qualquer jeito, só ficar olhando, observando para evoluir. Não é para qualquer lugar que você vai olhar. Até porque quando a gente fala de percepção visual, tem uma sequência certa de foco que você tem que ter para criar o processo do desenho. Porque o desenho, gente, ele é um processo. Principalmente quando a gente tá falando de desenho de anatomia. Ele vai envolver várias etapas, tá? É como se fosse uma receita de bolo. Você coloca ali primeiro os ovos, bate com açúcar, depois coloca o leite, depois a manteiga e a farinha, enfim. O processo de desenho ele é a mesma coisa, é como se fosse uma receita de bolo. E você vai fazer esse desenho por processos. O que vai mudar é a referência que você está vendo, né? Ou o desenho que você está fazendo de imaginação. Mas o processo do desenho, ele sempre tem que ser o mesmo. E esse processo é basicamente o que eu chamo de ODR. Já tem um vídeo aqui bem antigo ensinando isso. Mas o ODR seria basicamente é a observação. Você vai observar a imagem, a sua referência. Ou se você estiver fazendo de imaginação, você vai imaginar tudo. Observa tudo ali, os detalhes, tudo. Observou, você começa a desconstruir aquela imagem. A desconstrução é basicamente, quando a gente está falando de anatomia, né? Seria o processo do desenho gestual, onde a gente usa essas linhas curvas para captar o movimento. Se você está falando de cenário, basicamente desconstrói todas as formas que você está vendo ali na imagem em perspectiva, em formas tridimensionais. Se você está falando, por exemplo, de desenho de retratos, onde a gente tem que captar bem as expressões faciais, você vai desconstruir todos os elementos faciais em formas geométricas menores para facilitar o processo. Essa parte de observação também é a parte onde a gente vai captar todas as questões de proporções, fazer as medições corretas. E depois que você tiver essa base pronta, que é a desconstrução da sua imagem, você vai reconstruí-la, tá? E aí chega a parte da reconstrução, né? O R de reconstrução. Você vai reconstruir essa imagem colocando as curvas certas, vai colocar detalhe, vai colocar luz e sombra também para dar profundidade, criar um realismo melhor nessa imagem. Então, basicamente, eu acho que essa é a forma mais simples de você fazer um processo de desenho. Esse negócio de ODR, gente, eu inventei, tá? Na minha cabeça, isso dá certo. Eu faço isso. Vocês sabem, né, que eu sou autodidata no desenho, então algumas coisas eu inventei mesmo. Então, esse negócio do ODR aí, inventadíssimo, mas é uma coisa que dá muito certo aqui pra mim, tá? Antes de começar a desenhar, observar, medir proporção, tentar encontrar formas, encontrar as melhores formas geométricas e depois você começa a desenhar. Porque, pra mim, na minha cabeça, o desenho, ele não começa no papel. O desenho, ele começa na nossa observação, ele começa na nossa cabeça. Antes de você passar qualquer coisa pro papel, você planeja muito bem o que você vai colocar no papel, qual a melhor forma geométrica para usar para simplificar aquela imagem que você tá vendo. E aí sim você começa a passar pro papel. Então tenta fazer isso que você vai ver que isso vai mudar completamente o seu desenho, a forma como o seu desenho sai, tá? Aplica o desenho gestual que eu falei pra vocês. Aplica os marcadores ósseos. Se você tiver condições, compra o livro. Ou então, se você não tiver, dá uma pesquisada na internet, joga lá marcadores ósseos, osteologia, enfim, qualquer palavra-chave que você puder para você entender melhor essa questão. E tenta aplicar esse método do ODR, tá? De observar, desconstruir e reconstruir, porque isso dá muito certo.
E, gente, algumas pessoas estão perguntando se eu tenho curso de desenho. Gente, eu não tenho curso de desenho, eu tenho um curso de pintura com giz pastel oleoso, mas eu sei que não é o foco de todo mundo, né? Ele tá aberto ainda. Mas, como tem muita gente perguntando sobre curso de desenho, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm interesse, alguma coisa do tipo. E se vocês tiverem, eu vou deixar uma pesquisa rolando aqui para vocês deixarem temas do que vocês gostariam, tá? Isso não é uma promessa de que eu vou fazer um curso, tá, gente? Porque eu não sei se eu estou apta para isso, mas eu gostaria de saber de vocês alguns temas, quais são as suas maiores dificuldades no desenho que vocês gostariam de aprender, mas só deixando bem claro, gente, por favor, que isso não é uma promessa de que haverá um curso de desenho, tá bom? É só uma pesquisa mesmo para eu saber se as pessoas têm interesse, se realmente existe demanda ou se são só algumas pessoas mesmo. E se houver demanda, se eu quero ver se eu posso realmente ajudar vocês no que vocês precisam. Mas é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau, tchau.